Você pode aplaudir o nome do Senhor. Senhor, receba a nossa adoração, meu Pai. Receba a nossa entrega, a nossa oferta. Nós somos, Senhor, a oferta. Nós queremos te entregar diante de Ti nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós como um incenso agradável às suas narinas, meu Pai. Venha se manifestar essa noite. Venha se revelar profundamente através da Tua palavra. A palavra que cura, que restaura. A palavra que nos realinha, nos reposiciona. A palavra, Senhor. Coisas nós queremos viver aquilo que só a Tua palavra pode fazer, meu Pai. E eu creio, Senhor, que milagres já estão acontecendo nessa noite aqui. Eu creio porque há uma presença de Deus. E quando a presença do Senhor se manifesta, o céu se revela diante de nós. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o céu já está liberando nessa noite aqui. Cura, Senhor, de depressão, cura de ansiedade, cura do câncer, cura da enfermidade. Que você possa sentir a presença de Deus aonde você estiver, na sua casa. Receba o toque, a visita do Senhor aonde você estiver e seja curada pelo poder da palavra de Deus. Eu creio que à medida que a palavra vai sendo ministrada aqui, milagres vão acontecer nesse ambiente, porque aonde Jesus passava, ambientes eram transformados, pessoas davam testemunhos, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, e o que Ele faz, só o céu pode manifestar. Em nome de Jesus, amém, amém. Quero falar com vocês sobre um homem, um homem que ele, diante de uma guerra, ele usou a maior estratégia que um homem e uma mulher podem usar diante de uma guerra. E quando eu falo guerra, eu falo dos desafios que a vida, vai nos fazendo entrar muitas vezes nas tempestades, nas adversidades, que nós sabemos que são lugares que Deus nos forja, são lugares que nós somos ali fortalecidos em Deus e levados para um outro nível. Esse homem, ele acabara dois capítulos antes, de passar por uma guerra. Ele havia passado por uma guerra. E quando nós olhamos o capítulo 20 de 2 Crônicas 20, nós olhamos aqui o rei Josafá. O rei que havia passado por uma guerra no capítulo 18, praticamente ele guerreia, e aqui é onde tem a morte de Acabe. E no capítulo 20, ele enfrenta outra guerra. Isso muito se assemelha às vezes às nossas vidas, Às vezes quando nós acabamos de passar por um desafio, por uma luta, por uma prova, às vezes por uma perda, por algo às vezes muito triste na nossa vida, algo que a gente às vezes não esperava, aí vem outro desafio. Mas é interessante que no capítulo 20 do livro de Crônicas, 2 Crônicas, Josafá, ele não estava preparado para essa guerra. Era uma guerra que ele não estava preparado. Era uma guerra em que 3 exércitos se unem para enfrentar o rei Josafá. O rei Josafá, ele foi um homem que seguiu os passos, os conselhos do teu pai. É um homem que ele fez tudo aquilo que o seu pai mostrava através das atitudes. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que ele é um homem que agradou a Deus. Ele fez tudo que ele fez e ele agradou a Deus. Então ele teve um reinado maravilhoso. Ele se preocupou muito em fortalecer os muros, fortalecer as fronteiras. Mas ele se depara eu posso dizer que é a maior guerra, a maior manifestação também de Deus na Bíblia, nesse cenário de guerra. Ele enfrenta uma das maiores guerras que nós podemos ver na palavra. 3 reinos se unem para lutar contra Josafá. Josafá, naquele momento, ele foi pego de surpresa. Ele não estava preparado. Aos olhos humanos, ele não tinha condições físicas, ele não tinha armamento suficiente para enfrentar os 3 exércitos. Mas o que mais me chama a atenção, e é por isso que
quando o louvor começou a tocar, e isso tem tudo a ver com a palavra, porque no primeiro momento, Josafá, ele não sabia o que fazer. Ele realmente, quando ele olhou para o seu exército, ele entendeu que não tinha como ele enfrentar aqueles 3 exércitos. Mas o que me chama a atenção é que quando nós olhamos para nós e não podemos encontrar nada suficiente para enfrentar o desafio, quando o nosso braço não é forte o suficiente para nós enfrentarmos as guerras, Josafá encontra o braço forte do eu sou. A Bíblia diz que Josafá teve medo. A primeira reação de Josafá foi o medo. E eu quero dizer que, por mais que ele fosse um homem de Deus, um homem temente a Deus, esse sentimento, ele está o tempo todo batendo na nossa porta. O medo, a insegurança, a incerteza, o temor diante daquela situação. Mas a Bíblia diz que, por mais que ele não soubesse o que fazer diante daquela situação, ele sabia aonde ir. E a Bíblia diz que naquele momento, por mais que ele tivesse medo, o medo não paralisou Josafá, porque ter medo é normal. Mas o medo que aprisiona, que paralisa, é esse medo que o inferno quer que nós venhamos sentir. Porque o medo que te paralisa, ele te impede de alcançar, de enfrentar os desafios e de colher aquilo que só quem passa pelos desafios vai colher. Então Josafá, nessa hora, ele se volta para Deus. A Bíblia diz que ele volta para Deus, ele olha para Deus, ele eleva os seus olhos. E em Salmo 121 é muito interessante, porque a Bíblia diz que eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E é muito interessante porque em Salmo diz: aquele que fez os céus e a terra. Quando nós temos consciência de quem é e de o que Deus pode fazer, nós entendemos que por mais que o medo tente nos paralisar, por mais que o exército inimigo seja muito maior, e eu estou falando aqui de exército, mas eu não sei o que é grande ao ponto de você ter medo, o que é desafiador a ponto de você não ter forças para enfrentar. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas que parece ser gigante como um exército numeroso. Um rei que de repente poderia pedir ajuda a outros reinos. Mas é interessante que a primeira coisa que ele faz não é reunir o seu exército e falar: olha, vão vir contra nós, nós precisamos criar uma estratégia. Não. No mesmo momento ele eleva os olhos para o Senhor. Ele busca em Deus. Josafá não tinha visto os inimigos, mas a Bíblia diz que chegou um aviso até ele. E o inferno, ele é especialista em nos avisar e nós temermos sem ao menos ver. Josafá não tinha visto os inimigos, mas ele acreditou nos avisos. Muitas vezes os avisos chegam até nós: olha, tu vai perder, não vai ganhar dessa vez, vai perder o teu emprego, aquele trabalho, aquele contrato, eu acho que não vai dar certo. O inimigo é especialista em bater a nossa porta para nos trazer avisos, e nós não estamos nem vendo o que está acontecendo, mas nós acreditamos que aquilo dali já nos venceu. Nós acreditamos que aquela ameaça é muito maior do que nós. Quando o medo bater, abra a porta da fé diante do medo. Josafá, ele não olhou aquilo que a terra poderia dar. Ele olhou para o Senhor e começou a orar. Ele era um rei, mas ele ora diante de todos. E a segunda coisa que ele faz é, diante da congregação, ele leva todo mundo, crianças, idosos, mulheres, ele leva todo mundo a jejuar. Eu fico imaginando o medo chegando e Josafá pensando: bom, o medo é o que a terra pode me dar, mas eu vou olhar para o céu para saber aquilo que Deus tem para mim. A oração, ela faz você olhar para o Senhor, aquele que é ontem, hoje e eternamente. E o jejum faz você trocar a mesa.
do medo, da incerteza, da insegurança. O jejum faz você matar a tua carne para discernir as coisas espirituais. O que Josafá estava dizendo é: essa guerra é quase impossível de enfrentar, mas eu tenho um Deus. Eu conheço um Deus. E vocês vão vendo aqui, eu vou ler também, mas tem os versículos seguintes que Josafá chegou ao ponto de ir diante de Deus e falar: Senhor, essa terra é nossa. De lembrar a Deus a promessa que ele havia feito aos seus antepassados, que aquela terra já havia dado por herança, porque na verdade aqueles 3 reinos queriam tomar a terra, queriam tomar a herança. E Josafá vai diante de Deus: eles querem tomar a nossa terra, a nossa herança, mas foi o Senhor que deu. O que Josafá estava dizendo: Senhor, lembra daquilo que o Senhor deu, e o que o Senhor dá, ninguém pode tirar. O que o Senhor entrega na mão de um escolhido, ninguém pode tirar. Pode vir 1, 2, 3, 10 exércitos, mas o Senhor é poderoso o suficiente para destruir tudo que vem na nossa direção. Eu quero ler com você Josafá, 2 Crônicas 20. Eu quero que você anote na sua Bíblia. Para mim é uma das guerras mais lindas que acontecem, né? E a forma com que Deus faz aqui nesse meio, mais lindas da Bíblia. Essa e a de Davi também, Ziklag, que eu já falei algumas semanas atrás. Quero ler com você até o 18. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá, avisaram: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Então, com medo, ele vai consultar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Um rei, gente. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. E orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel? Ele estava lembrando a Deus que ele mesmo havia dado essa terra. O teu povo, e a deixe para sempre os descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao vir expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, e até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês:
não tenham medo nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Para fechar, Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Josafá é um rei, mas que não se envergonhou em entender que o que ele tinha não era suficiente. O que ele tinha não era suficiente para enfrentar aquele exército que estava vindo contra ele, aquele numeroso exército. Então ele não teve vergonha nenhuma de levar toda a sua congregação diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou fraco, eu estou desanimado, mas eu estou lembrando das promessas que o Senhor havia feito em relação a essa terra. O que nós precisamos fazer diante da presença do Senhor é lembrar: Senhor, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que prometeu. O Senhor não é homem para mentir. Ninguém vai roubar aquilo que o Senhor prometeu, ninguém vai roubar aquilo que o Senhor deu. E é muito lindo porque quando Josafá ora e leva todo o povo a jejuar, e leva todo o povo ali da congregação a buscar a presença do Senhor, nessa hora se levanta Jaziel. Jaziel, que era um levita, não era um profeta. Levanta um homem no meio da congregação, no meio de todo um povo. E é muito interessante porque ele não era profeta. Josafá não foi diante de um profeta para saber o que Deus tinha para falar com ele, porque quando Deus quer, Ele leva até você. Ele usa quem Ele quer. Às vezes Ele usa até o ímpio, Ele usa um louvor, Ele usa uma pregação. Você não precisa ir atrás de profeta. Quando Deus quer fazer, Ele usa quem Ele quer para falar com você. Há profeta, há um homem disponível no meio da congregação, derramado diante da presença, para que o poder de Deus se manifeste, o Espírito de Deus se manifeste. Deus encontrou ele, o levita. Deus encontrou um homem. Deus não conta com muitos. Deus conta com aqueles que são disponíveis, com aqueles que são dependentes de ouvir a sua voz, com aqueles que querem ser usados. Por isso eu falo: um homem cheio da presença de Deus no meio da congregação. Mas a minha casa toda não serve ao Senhor. Tem uma mulher de oração nessa casa, é suficiente. Tem um homem de oração que quer ser usado na presença de Deus, mesmo diante da guerra que você está enfrentando dentro da sua casa. Porque quando Deus encontra, Ele usa. E Ele usou esse, um levita. Não era nem um profeta famoso, conhecido. E ele se levanta com autoridade, usado pelo próprio Deus para dizer: essa peleja não é sua, Josafá. Essa peleja é minha. Essa peleja é do Senhor. Sou eu que luto as suas guerras. E a Bíblia diz que, vocês viram ali, amanhã, ele fala no versículo 15: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O grande problema que nós enfrentamos, nós estamos diante do problema e acreditamos que a peleja é nossa. E quando nós acreditamos que a peleja é nossa, nós acreditamos que nós temos que fazer algo, ter algo para conseguir vencer essa luta. Quando nós entendemos que a peleja não é nossa, mas é o Deus que está na frente, que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está lá fora. Quando nós entendemos quem é o Deus da nossa vida, Davi entendeu isso. Por mais que ele fosse, aos olhos humanos, despreparado, sem roupagem adequada para a guerra, quando ele olhou o gigante, ele falou assim: não, ele tá afrontando o exército do Deus vivo. Ele está afrontando o próprio Deus. Então peraí, eu só preciso me colocar à disposição, porque é o céu que vai se manifestar.
É Ele que vai se manifestar e vai ganhar essa luta através da minha vida. O que Deus precisa nessa geração é de homens e mulheres disponíveis na brecha, em ser usados com o poder de Deus. Aonde Deus tem te colocado? Aqui era uma congregação, aqui era um povo reunido, mas de repente é no teu trabalho. Ah, mas pastora, você não sabe o que eu enfrento. Ninguém é crente lá. Deus precisa de um com fogo, com fogo, com fogo do Espírito Santo de Deus, para ser usado e ousado por Deus. Porque não se trata de um, se trata de quem está em você. E quem está em você é mais poderoso do que qualquer exército, do que qualquer adversário, do que qualquer um que vem guerrear contra você. Quando nós nos colocamos nessa posição de que quem está à nossa frente é maior do que aquilo que nós estamos enfrentando, nós entendemos que a peleja não é nossa. E a primeira coisa que Deus fala: a peleja não é sua. Vai, desce, porque vocês vão ficar diante dos 3 exércitos. Oh Senhor, que coisa mais linda. A Bíblia diz que nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, porque amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. É muito lindo porque o Senhor falou através da boca desse homem, dos lábios desse homem, e ele fala assim: amanhã vocês vão enfrentar, vocês não vão precisar pegar nem armas, nem lutar contra eles, porque eu vou dar vitória. Amanhã. Isso aqui me remete ao tempo de Deus. Porque às vezes nós acreditamos que nós oramos e Deus tem que responder na hora. Senhor, faz agora. Eu orei, eu estou orando e o Senhor não está fazendo, faz agora. Não. O tempo está no controle de Deus. Deus tem um controle de Deus. Deus tem um controle de tudo. Eles não sabiam aonde estavam os inimigos, mas Deus sabia. Deus sabe quem são os seus inimigos. Deus sabe aquilo que é oculto para você, mas nada pode ficar oculto aos olhos do Senhor. Eles não sabiam onde os inimigos estariam, mas Deus sabia, porque Deus visita toda a terra. Os olhos do Senhor estão por toda parte, inclusive sondando hoje o teu coração, vasculhando de repente as maiores guerras que você está enfrentando, que são as internas. O Senhor está vasculhando às vezes a maior guerra da tua mente. Às vezes você não está enfrentando nada aqui fora, porque está tão fraco que não consegue nem enxergar o que vem aqui fora, porque está cheio de guerra aqui dentro. Os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos. Mas eu quero dar um conselho para você. No meio da guerra, olha para Deus. No meio dos desafios, fita os seus olhos no Senhor, porque quanto mais você olhar para Deus, menos os ruídos da terra vão te paralisar. Quanto mais você olha e vê quem é Deus e tudo o que Ele já fez. O problema é que às vezes, quando nós estamos diante de alguma situação, nós temos amnésia. Nós acreditamos que Deus não vai fazer, que estar numa guerra é o fim, que estar nesse ambiente de adversidade é o fim, é o ponto final da sua vida. Mas nós esquecemos tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Será que você esqueceu que você passou por muitas guerras, mas que hoje você está aqui? Será que você esqueceu que você passou por muitas lutas na sua vida, mas hoje você está aqui, está vivo? E vamos passar por lutas, mas eu creio que as lutas que nós já enfrentamos lá atrás, nós não vamos passar mais. São lutas diferentes. O que Deus estava querendo ensinar para Josafá é: você em alguns momentos lá na frente, você viveu algumas lutas, mas essa luta, ela é diferente. Porque quando nós suportamos as guerras, nós saímos fortes. O que Deus estava falando para ele é: você vai encontrar com eles lá no final do vale. Você vai encontrar com eles lá no meio do deserto, no final do vale.
Só quem passa pelo vale consegue chegar ao final com a vitória. O problema é que queremos colher as vitórias sem passar pelos vales. Mas eu quero dizer que é esse lugar de vale que nos forja. É esse lugar de vale que te fortalece. Ou você esqueceu dos vales que você já viveu lá atrás, e você entende que se você hoje passasse por esses mesmos vales, com certeza você estaria mais forte. Com certeza o seu comportamento não seria o mesmo que você... A mesma forma que você se comportou lá naquele momento, hoje você não se comportaria. O seu olhar mudou. Porque vale é lugar de forjar, de ser forjado. É lugar de ser fortalecido por Deus. É lugar de ser de nós permitirmos nos amadurecer em Deus. Vale é lugar de experimentar um pouco mais da presença de Deus. Cada vale que nós passamos e vemos a presença, a manifestação de Deus, é uma experiência que nós temos. De olhar depois para trás e falar assim: ah, eu passei por ali, mas Deus estava comigo. Quando os discípulos entram naquele barco para passar para o outro lado, eles enfrentaram uma grande tempestade. E Jesus já sabia da tempestade que viria. Mas ele só dá uma palavra: entra no barco e chega até o outro lado da margem. Jesus não falou que viria uma grande tempestade, porque provavelmente aqueles discípulos teriam medo de entrar naquele barco se Jesus tivesse anunciado que eles enfrentariam uma grande tempestade. Por isso que, como Josafá, ele foi pego de surpresa, e muitas vezes nós somos pegos de surpresa em algumas situações. Mas Deus não é pego de surpresa. Deus permite alguns vales para dizer: meu filho, você pode. Eu estou contigo. Você é capaz. É como uma águia ensinando um filhote lá no penhasco a voar. Você já viu como a águia faz? Tem um momento que o filhote está muito grande, não cabe mais naquele ninho, é hora de voar. O ninho, que é o lugar que protege, é o lugar que tem alimento, é o lugar que tem segurança. Naquele momento ele passa a ser um lugar desconfortável. Um lugar que, na verdade, que limita o crescimento da águia, porque afinal ela está com asas. E ela pode enfrentar aquele penhasco. Ela pode passar por aquele processo, por aquele vale. Só que às vezes nós olhamos para nós como a águia, bebê, e acreditamos: não, é um desafio muito grande para mim. Eu não tenho nada suficiente aqui que vai me dar condições de voar. E aí a mãe tem um momento que ela começa a empurrar o pássaro, o filhote, e ele cai naquele penhasco. E ela está com as suas asas ainda fracas, né? Ela não está com muita mobilidade. Ela precisa se exercitar. Vale é lugar que Deus nos permite exercitar os nossos músculos espirituais. Porque toda pessoa que sai do vale tem uma história para contar, de um Deus que se fez presente. Porque essa foi uma das maiores manifestações de Deus na Bíblia, no meio da guerra. Foi essa aqui. Israel até hoje comenta sobre essa guerra. E aí tem um momento que a águia, ela falta força, e parece que ela vai cair no chão. Mas os olhos da águia mãe estão atentos o tempo todo, como os olhos do Senhor na sua vida. E ela vem lá de cima, e ela vem, dá um voo rasante, e ela vai e pega a águia bebê em cima das suas asas. Deus é um Deus que muitas vezes Ele permite alguns desertos na nossa vida. E alguns desertos Deus nos impulsiona. Porque é ali que nós vamos saber, de verdade, como podemos ser usados por Deus. E entender que nós podemos voar, sim, voos mais altos. Porque o Abba está conosco. O Abba está muito perto. O Abba não falta. Pode faltar tudo no deserto, mas a água viva, aquele que te sustenta, Ele não falta. Mas muitas vezes queremos ter uma vida dentro do Evangelho sem lutas, sem desafios. Queremos ficar dentro do ninho. E sabe o que acontece? O ninho que nutre pode ser um ninho também que mata. Porque nós precisamos crescer em glória, em experiências com o Senhor.
E Moisés só teve a experiência de que o mar pudesse abrir porque ele permitiu primeiro pisar. Você só vai viver coisas extraordinárias se você acreditar que o primeiro passo é você ter que dar. Porque Deus já está te assegurando ali, ó. E você não vai cair. Você não vai ser destruído. É lindo porque o Senhor marcou esse encontro no vale. E falou que no final do vale eles teriam a vitória. Permita passar pelo vale. Porque mesmo que seja um vale da sombra da morte, eu ainda assim estarei contigo. A minha mão não vai faltar. E no final do vale eles conseguem ver os 3 exércitos. Interessante que antes disso, eu quero ler com você que a Bíblia diz que ele aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Os armados estavam diante deles. E sabe o que eles fizeram? Olha que coisa de louca. Só vive isso, gente, quem crê realmente em Deus. Os armados diante dele, o exército diante dele, sabe o que eles fazem? Começa a adorar, começa a louvar. E eles começam a falar sobre porque a sua benignidade dura para sempre. Sabe o que é isso? Porque a sua bondade dura para sempre. O exército está aqui, eles querem me matar, querem me destruir, mas eu vou cantar: Senhor, Tu é bom, porque a Tua bondade dura para sempre. Os meus resultados não definem quem é Deus. As minhas lutas não definem quem é Deus, porque Ele é o eu sou, o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O que você está passando não define quem é Deus. O que você perdeu, os seus fracassos não mudam quem é Deus. E eles começam a adorar dizendo: Tu és santo, Tu és majestoso. Será que a gente pode adorar diante do exército inimigo? Dizer: Senhor, Tu é bom. Essa foi a maior arma de Josafá, a adoração. Em tempos de guerra, não pare de adorar. Os inimigos começaram a guerrear um contra os outros, e eles ficaram de pé. Por isso que Deus fala: fiquem de pé diante dessa peleja. Porque quem se coloca na posição de adorador vai assistir de pé os inimigos sendo derrotados. E Flávio Joséfo, o historiador, diz que Deus colocou uma cegueira nos olhos dos inimigos. Eles ficaram cegos e eles começaram a lutar uns contra os outros. E o povo que adorou assistiu de camarote. A Bíblia conta que quando eles entraram no arraial do inimigo, eles ficaram 3 dias pegando os despojos. Sabe o que é isso? A recompensa para aqueles que confiam no Senhor. Todas as nações ouviram falar que aquele povo tinha um Deus que havia lutado as suas guerras. Todas as nações começaram a temer e falaram: não, aquele povo ali, ó, eles têm um Deus que luta por eles no meio da guerra. Então, o reinado de Judá teve um tempo de paz, porque as nações temeram. O inimigo é que vai temer quando olhar para você, porque vai enxergar o teu Deus. É o inimigo que vai temer. E eles ficaram 3 dias pegando os despojos e tiveram tempo de paz. Só tem tempo de paz quem enfrenta as guerras. Só tem tempo de paz quem não resiste passar pelo vale. Então cabe a mim e a você apenas adorar, porque quem vai fazer é o Senhor, que vai confundir os inimigos e vai nos trazer despojos. Eles não conseguiram tomar a terra de Judá para eles, porque a terra é herança. Eu quero dizer que a tua família é herança. Os teus filhos são herança. Eu quero profetizar sobre a tua vida, porque essa é uma palavra profética. O inimigo hoje tenta roubar a nossa herança. A herança naquela época era a terra, mas hoje são os nossos filhos, a nossa família, tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Mas o inimigo não vai entrar,
no lugar que Deus nos deu. O inimigo não vai tomar aquilo que o céu liberou para a nossa vida. Então cabe a nós adorar. Por isso que eu quero terminar esse culto fazendo o melhor diante de Deus, adorando. A guerra é grande, Senhor, mas Tu é maior. Maior é o que está em mim do que aqueles que estão lá fora, meu Pai. Eu quero ser como aqueles 2 espias, Josué e Caleb. Tinha gigantes, mas a terra é promessa, o Senhor falou que vai dar. Então eu confio na palavra de Deus. Por isso que só eles herdaram a terra. Porque quem tem visão do céu consegue tomar a herança que Deus tem para nós, consegue herdar a herança que Deus tem para nós. Se você entrou aqui pela primeira vez e quer viver experiências profundas com Deus, quer viver, mas não só ouvir falar, mas ver Deus agindo na sua vida, Deus fazendo coisas maravilhosas, porque Ele nos deu uma terra prometida. Aqui Ele tinha dado essa terra como promessa, mas além dos nossos filhos, da nossa família, tem uma terra prometida, que é a eternidade. E só consegue alcançar esse lugar de eternidade quem se mantém firme em oração, em jejum, não negociando os valores de Deus com os valores da terra, quem se mantém santificado, quem se mantém separado, tem um acesso para esse lugar: aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Tudo que falam aí fora é o engano, é a mentira, são os atalhos, são os desvios que nos querem roubar do lugar da terra prometida, que é a eternidade. Se você quer aceitar Jesus como seu único Salvador, não estou pedindo para você aceitar uma religião ou fazer parte dessa igreja. Eu estou falando de algo muito maior. Algo muito maior, porque eu não posso fazer aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Levanta sua mão que eu quero orar por você, para que você tenha acesso às promessas de Deus, a terra prometida. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem, vocês que levantaram as mãos. Vem. Amém. Tem mais gente? Tem. Eu quero, Senhor, eu quero todos os dias. Eu quero todos os dias, Senhor. Eu quero me render diante da Tua presença, meu Pai. Eu preciso ouvir essa palavra todos os dias, porque às vezes o medo, as vozes, os ruídos do mundo tentam nos parar ali, ó, e não permitir de entrar na guerra e ver aquilo que Deus pode fazer na guerra. Tem lugares que você vai experimentar Deus de uma forma muito mais profunda, mas para isso tem que ter coragem de entrar dentro do vale e ver um Deus que você nunca viu. O Deus que destrói até exércitos. Deus que faz você assistir de camarote os exércitos se matando na tua frente, e você que não lutou ainda pega os despojos da guerra. Só Deus pode fazer isso. Quero orar pela tua vida, que nós temos uma família, né? O Senhor está alcançando aqui uma família. Isso me lembra a Lídia, que toda a sua casa ela abriu a porta para o Senhor entrar, né? Primeiro veio uma, foi lá no consultório, né? Eu coloco as pregações lá para eles assistirem no consultório. Pregações, louvores, né? E ela sempre ia lá no consultório, e as pessoas começam a acompanhar, colocou adoração, louvor, e as pessoas estão sendo tocadas. Eu nunca falei que era pastora, eu nunca abri a boca para falar que é pastora, mas o ambiente precisa ser transformado por aquilo que você carrega. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Eu me coloco como aquele levita no meio da congregação. Eis-me aqui, Senhor. E toda casa será alcançada, toda enfermidade, todo pensamento contrário, toda raiz de amargura, de rejeição, toda raiz de engano, toda raiz de inferioridade, eu quero quebrar em nome de Jesus e dizer que você é casa do Senhor, lugar de habitação da presença de Deus. Senhores, estão aqui diante da tua presença. Visita o coração deles, meu Pai. Toca essas pessoas, meu Pai. Eles são teus filhos. Esse é o teu povo. O Senhor os escolheu. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos. Sabia disso? Ele nos escolheu. Então eu quero dizer que você é a escolha de Deus. Você é a escolha de Deus. O Senhor marcou esse dia aqui, ó, para encontrar com você. No poço, às vezes, da nossa aflição, como a mulher samaritana,
Mas Ele marcou esse encontro. Quero orar. Senhor, eu entrego essas vidas diante do Teu altar. Toca. Eles só precisam do Teu toque, Senhor. Toca nas áreas mais profundas, nas áreas que tem guerra, nas áreas escuras. Toca na mente, nos pensamentos, no coração. Eu quero quebrar pelo poder do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Toda a enfermidade sobre a vida de vocês, na mente, nas emoções. E declarar que vocês são a escolha de Deus. E que o inferno perdeu. Se ele tinha planos, se Ele mandou alguns avisos para vocês, eu quero dizer que Ele vai conhecer o Deus que vocês servem. Porque hoje vocês estão anunciando: eu aceito Jesus. Vocês podem olhar para mim e declarar: Senhor Jesus. Pode falar, porque nós estamos ouvindo e o céu também. Eu entrego a minha vida diante de Ti. Sonda o meu coração, a minha mente. Faça morada em mim. Coloca a minha casa em ordem, meu Pai. Coloca a minha vida em ordem. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu não quero mais ouvir falar no Deus de algumas pessoas, mas eu quero dizer que eu experimentei Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo tudo aquilo que o Senhor vai liberar sobre a tua vida. Eu abençoo essa geração, uma geração perseguida. Mas eu quero declarar que, assim como Moisés havia um decreto de morte quando ele nasceu, há um decreto de vida sobre vocês. E que vocês vão viver tudo aquilo que Deus tem para vocês. Tudo aquilo que tentou aprisionar, tentou impedir, eu quero dizer que vocês vão avançar. Porque Deus é maior. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Eu abençoo você, igreja. Eu abençoo a tua casa. Abençoo os seus filhos pelo poder do nome de Jesus. Quando não souber o que fazer, saiba para onde ir. Aos pés do Senhor. Adore. 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 Deus abençoe.